Quando o amor acaba, o silêncio dói, mas quando acaba em humilhação, ele grita. Senhoras e senhores, com a tinta do divórcio ainda fresca, o homem que eu mais amei na vida me arrancou o fruto de toda a minha juventude. A casa que construí com minhas próprias mãos, avaliada em 10 milhões de reais. Não bastasse me expulsar com as mãos vazias, ele teve a crueldade de jogar no meu rosto um envelope vermelho, brilhante como sangue. Era um convite de casamento. Na capa uma foto dele, meu ex-marido, e a amante, sorrindo como se a felicidade fosse deles por direito. Venha no fim de semana nos parabenizar, ex-esposa. Assim você aprende como é a verdadeira felicidade. Essas foram as palavras dele, frias e venenosas. Fiquei ali parada, no meio dos estilhaços do meu casamento, sentindo-me a mulher mais infeliz do mundo. O sol queimava, mas o que ardia mesmo era o vazio dentro do peito. Voltei para a casa da minha mãe com o convite amassado e manchado de lágrimas. Achei que ela choraria comigo, que se revoltaria. Mas Carmen apenas olhou o papel vermelho, sorriu de leve e disse, num tom calmo que me gelou por dentro: Não chore, minha filha. Seque o rosto, passe um batom e vá. Mamãe vai te mostrar um espetáculo inesquecível. Toda tragédia começa com uma festa. Meu nome é Isabela, sou designer de interiores, e o homem que destruiu minha vida se chama Javier, ou, melhor dizendo, Javier Ferreira, diretor de uma grande produtora de mídia, carismático, sedutor e dono de um sorriso que parecia prometer o mundo. Quando o conheci, eu tinha 27 anos e uma fé ingênua no amor. Ele falava de futuro, de projetos, de viagens. Eu acreditei em cada palavra. Nos casamos e o maior presente que minha mãe nos deu foi uma casa de campo em uma área nobre da serra, um pedaço de paraíso chamado Fazenda Aurora. Minha mãe, uma mulher simples que me criou sozinha depois da morte do meu pai, colocou ali todas as economias de uma vida inteira. Eu sabia disso. Por isso me dediquei àquela casa como se fosse uma extensão da alma dela. E da minha. Passei 3 anos projetando cada canto, supervisionando obra por obra, escolhendo cada pedra, cada árvore do jardim. Queria retribuir o amor da minha mãe, construindo um lar perfeito com o homem que eu amava. Mas o paraíso começou a ruir no exato dia em que a casa ficou pronta. Assim que a fazenda foi avaliada, 10 milhões de reais, Javier começou a mudar. O homem doce e gentil de antes desapareceu. Voltava tarde, sempre com o celular virado para baixo, cheirando a perfume que não era o meu. E como se isso não bastasse, a sogra, Dona Pilar, uma mulher arrogante que nunca me aceitou, resolveu se mudar temporariamente para a nossa casa. Transformou-me em empregada, zombava da minha origem simples e repetia com aquele sorrisinho de canto: mulher boa é a que se sabe pôr no seu lugar. Eu engolia o choro. Queria acreditar que era só uma fase. Mas o golpe de misericórdia veio 2 meses antes do divórcio. Javier chegou em casa com o rosto aflito, as mãos trêmulas. Disse que sua empresa estava à beira da falência e que precisava de uma grande quantia para salvar o negócio. Isabela, amor, é só colocar a casa no meu nome para eu conseguir um empréstimo. Assim que tudo se resolver, eu transfiro de volta. Eu juro. E eu, cega de amor e confiança, assinei. Assinei sem ler, acreditando que era apenas uma garantia bancária. Entre as dezenas de páginas havia um contrato de doação. Com minha própria assinatura, entreguei a casa, a obra da minha vida, ao homem que planejava me destruir. Quando ele conseguiu o que queria, nem se deu ao trabalho de fingir. 1 mês depois, apareceu em casa com a amante, Valéria, uma influencer de sorriso ensaiado. E diante da mãe dele, disse com frieza: quero o divórcio. Minha sogra sorriu, satisfeita. Tudo havia sido combinado. A história da empresa em crise era uma farsa para me enganar e tomar a propriedade. Você é uma mulher apagada, Isabela. Aborrecida, não tem graça. A Valéria é o que eu sempre quis. Lembro-me da voz dele, fria como aço. Naquele dia, perdi tudo. O marido, a casa, a fé no amor. Ele me mandou embora com uma mala velha e antes que eu cruzasse o portão, atirou-me o convite de casamento aos pés. Ah, e quase esqueci. Vamos nos casar neste fim de semana, aqui mesmo, na casa que era sua. Venha nos ver felizes. Eu fiquei parada, o vento levantando poeira e lágrimas.
Senti que o mundo havia acabado, mas ao chegar à casa da minha mãe, algo começou a mudar. Carmen me recebeu com um abraço silencioso. Contei tudo. O golpe, a traição, o roubo. Mostrei o convite vermelho, achando que ela se indignaria. Mas não. Ela apenas o observou por um instante e murmurou, com um meio sorriso. Então ele vai se casar na fazenda Aurora, é? Sim, respondi confusa. Ela apoiou a mão em meu ombro, os olhos duros e brilhantes. Então está decidido, você vai... Com a cabeça erguida e o coração em paz. Por quê, minha filha? Essa história está apenas começando. E o palco já está montado. Naquela noite, não dormi. Entre lágrimas e raiva, uma pergunta ecoava dentro de mim. O que minha mãe estava planejando? Mas ela, serena como sempre, apenas me disse: Isabela, confia em mim. O mundo ainda vai aprender o sabor da justiça. E foi assim que a tragédia que começou com um convite vermelho começou a se transformar em algo muito maior. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café passado e o som das xícaras sendo dispostas na mesa. Minha mãe, Carmen, estava sentada, impecável, com o cabelo preso e o mesmo olhar tranquilo da noite anterior. Dormiu bem? Perguntou sem me encarar. Como dormir, mãe? Ele me tirou tudo. Ela pousou a xícara, cruzou as mãos e me fitou com calma. Não, filha, ele só tirou o que era visível. O que realmente importa, ele nunca vai tocar. Essas palavras me intrigaram. Havia algo na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Um tom de autoridade, de quem está no controle. Como se já soubesse o desfecho da história. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu tremia de raiva e impotência. E então ela soltou, quase num sussurro: Isabela! Você realmente acredita que eu deixaria o patrimônio da nossa família nas mãos de um canalha como Javier? Arregalei os olhos. Mãe, o que você quer dizer com isso? Ela se levantou e foi até o armário antigo que guardava no canto da sala. O mesmo que eu via desde criança e nunca tive coragem de abrir. Pegou uma chave pequena do pescoço e destravou a fechadura. De lá, retirou uma caixa de laca vermelha, com marcas do tempo, abriu-a com cuidado e empurrou para o meu lado. Dentro havia fotografias antigas, recortes de revistas e cadernos amarelados. Peguei a primeira foto e congelei. Minha mãe, muito jovem, em Paris, sorrindo ao lado de um chefe francês famoso. Abaixo, uma legenda. Carmen Alves, vencedora do Concurso Internacional de Gastronomia Paris, 1995. Mãe, é você? Perguntei sem acreditar. Ela assentiu com um sorriso discreto. Sou eu? Antes de ser sua mãe, fui chefe fundadora e dona do Grupo Sabor Imperial. Meu coração disparou. Sabor Imperial. A marca estava em todos os cantos. Restaurantes finos, programas de TV, revistas de culinária. Um império gastronômico avaliado em bilhões. Mas, mãe, por que você nunca contou nada disso? Ela suspirou e um véu de tristeza passou por seus olhos. Ah, por amor, filha. Por seu pai. Então, com voz baixa, ela revelou um passado que eu jamais imaginaria. Meu pai era um artista plástico talentoso, mas inseguro. Quando os negócios da minha mãe começaram a prosperar, ele passou a se sentir menor, apagado, incapaz de acompanhá-la. Ele me amava, mas não suportava viver à sombra de uma mulher de sucesso, disse ela, com os olhos marejados. O orgulho matou o amor. Depois que ele morreu, Carmen fez um juramento silencioso. Nunca deixaria que o peso da fortuna ou do nome dela interferisse na felicidade da filha. Queria que eu tivesse uma vida comum, que escolhesse alguém por amor, não por interesse. Por isso, quando conheci Javier, ela se manteve em silêncio, mas observou. Analisou, esperou. Quando vi como ele te olhava, percebi que era o tipo de homem que mede o valor das pessoas pelo que podem oferecer, não pelo que são. Então eu preparei um teste. Um teste? Perguntei confusa. Ela sorriu. Aquele mesmo sorriso enigmático que tinha dado ao ver o convite de casamento. Quando te dei a casa, eu não estava apenas te dando um presente. Eu estava construindo uma armadilha. Legalmente perfeita. De dentro da caixa, ela tirou outro documento, encadernado em couro azul marinho. Na capa lia-se: Contrato de doação condicional de imóvel, Fazenda Aurora. Eu pedi ao meu time jurídico do Grupo Sabor Imperial para redigir isso antes do casamento. Veja a cláusula 3.2. Li em voz alta.
A validade da doação e o direito de propriedade sobre o imóvel estão condicionados à manutenção do vínculo matrimonial entre os beneficiários. A dissolução do casamento implica na revogação automática da doação e na devolução da propriedade à doadora original. Eu parei. As mãos tremiam. Mãe, isso quer dizer que... Quer dizer que, no momento em que Javier assinou o divórcio, ele perdeu a casa automaticamente. Meu coração disparou, era inacreditável. Ela havia previsto tudo, cada movimento, cada golpe. Mas, mãe, ele me fez assinar outros papéis, me enganou. E se isso anula seu contrato? Ela riu com um brilho frio no olhar. Isabela, minha filha, ele pode ter manipulado os sentimentos, mas não a lei. Qualquer documento posterior depende da origem. E a origem é o meu contrato. Ele não tem mais nada. Desde o momento em que o juiz assinou o divórcio, ele está morando ilegalmente na minha casa. Meu corpo inteiro arrepiou. Por um instante, esqueci a dor, o choro, a humilhação. No lugar da tristeza, um calor diferente começou a nascer dentro de mim. O calor da justiça. E agora, mãe? O que vamos fazer? Carmen pegou o convite de casamento que ainda estava sobre a mesa, o ergueu entre os dedos e sorriu, satisfeita. Agora, minha filha, nós não faremos nada. Ele mesmo fará o trabalho por nós. O peixe já mordeu a isca. Não entendi. Ela levantou-se e andou até a janela. Ele vai se casar naquela casa, certo? Contratou buffet de luxo, imprensa, convidados importantes? Pois bem, quanto maior o brilho, maior será a queda. Virou-se para mim, o olhar afiado, quase divertido. Prepare-se. Vamos assistir à mais bela peça de teatro que o destino já escreveu. E você, Isabela, será a protagonista. Naquela noite, enquanto o vento soprava pelas janelas da casa antiga, percebi que minha mãe não era apenas a mulher que havia me criado com amor e doçura. Ela era uma estrategista, uma rainha silenciosa que esperou o momento certo para agir. E eu estava prestes a renascer das cinzas, sob a direção da mulher mais sábia que eu conhecia. Nos dias seguintes, a casa de minha mãe parecia um quartel de operações silencioso. Ela acordava cedo, tomava café lendo relatórios, fazia ligações em voz baixa e passava horas no escritório, analisando documentos. Eu observava tudo em silêncio, ainda sem entender até onde ia o alcance do plano dela. Foi numa tarde chuvosa que ouvi a frase que mudou tudo. O Festim Real aceitou o contrato. O quê? Perguntei. Ela pousou o celular sobre a mesa e sorriu de canto. A empresa de buffet que Javier contratou para o banquete. O Festim Real pertence ao grupo Sabor Imperial. Meu grupo, ele acabou de entregar o casamento inteiro nas minhas mãos. Olhei para ela atônita. Mãe, você está dizendo que vai sabotar o casamento dele? Ela cruzou as pernas com elegância e respondeu sem pressa. Não chame de sabotagem, chame de justiça poética. E quem melhor para servir a sobremesa final do destino do que a própria vítima? Fiquei em silêncio, tentando processar tudo. Carmen era serena, calculista, mas nunca fria. Havia uma estranha doçura na forma como planejava cada detalhe, como se transformasse a vingança em arte. Enquanto isso, Javier e Valéria exibiam o relacionamento nas redes sociais. Fotos na piscina da Fazenda Aurora, jantares caros, legendas como "A verdadeira felicidade existe" e "A vida recompensa quem acredita no amor". Eu via tudo de longe, sem raiva, apenas com uma calma curiosa. A cada publicação, eu via menos o homem que amei e mais a caricatura que ele havia se tornado. E cada passo deles só acelerava o que estava por vir. Carmen, por outro lado, não se distraía com sentimentos. Ela coordenava tudo em silêncio. Ligava para chefes, advogados, fornecedores e sempre terminava as conversas com a mesma frase. "Já sigam o plano. Quero perfeição." Naquela mesma semana, ela me levou para o seu outro apartamento. Um ático no coração de São Paulo, com vista para o Parque do Ibirapuera. "Você vai ficar aqui por um tempo, quero que descanse e recupere o que perdeu." E sem que eu percebesse, ela montou uma verdadeira equipe de reconstrução ao meu redor. Um nutricionista, um personal trainer, um dermatologista, uma consultora de imagem. Não quero que vá àquele casamento com o rosto de quem sofreu. Quero que vá como quem venceu. Os dias seguintes foram de transformação. Acordava cedo, fazia yoga na varanda, caminhava com minha mãe e pela primeira vez em muito tempo comecei a olhar para mim,
cuidar do corpo, da pele, do cabelo, mas principalmente da mente. Deixei de ser a mulher ferida que só olhava para o chão. Comecei a me enxergar no espelho de novo. Aos poucos, fui entendendo o que minha mãe queria dizer quando falava que toda tragédia começa com uma festa. Porque ela não planejava destruir o casamento de Javier. Ela planejava encerrar uma história da forma mais simbólica possível. A vingança é só a superfície, filha. O que eu quero é devolver a você o que ele tentou tirar, a dignidade. Certa tarde, ela me levou a um ateliê de moda no bairro dos Jardins. Lá, uma mulher elegante de cabelos grisalhos nos recebeu com um abraço caloroso. Isabela, esta é a estilista Montes, uma velha amiga minha. A mulher me observou por alguns segundos, sem dizer nada. Depois, com um leve sorriso, comentou: Não é uma Cinderela, Carmen. Ela sempre foi uma rainha, só esqueceu onde guardou a coroa. Passei uma semana no ateliê Montes. Não apenas desenhou um vestido, ela redesenhou minha postura, minha presença. Falava de moda como quem fala de alma. O que você veste deve contar o que viveu e o que escolheu ser depois disso. Escolhemos o vermelho rubi, a cor do poder, da força do renascimento. Quando o vestido ficou pronto, experimentei em frente ao espelho e me vi pela primeira vez como uma mulher inteira. Tecido de seda leve, decote ousado, corte preciso. Minha imagem refletida não era mais a da esposa abandonada, era de alguém que renasceu do próprio incêndio. Minha mãe me olhou emocionada e disse apenas: Perfeito! Agora, filha, você está pronta para assistir à queda deles. Na véspera do casamento, Carmen reuniu a equipe do Festim Real em uma videoconferência. Falou com voz firme, sem elevar o tom em nenhum momento. Nenhum erro, nenhum vazamento. Este jantar será lembrado por todos, mas pelo motivo certo. E então, com um olhar enigmático, acrescentou: Preparem o menu da verdade. Do outro lado da tela, os chefes assentiram em silêncio. O plano estava completo. Enquanto Javier se preparava para viver a boda do século, mal sabia que o banquete do próprio destino já estava sendo temperado, por mãos que ele jamais deveria ter traído. O sábado amanheceu ensolarado, um daqueles dias em que o céu parece querer testemunhar tudo. Era o grande dia, o casamento de Javier e Valéria. A boda do século, como ele mesmo anunciava com orgulho nas entrevistas e nas redes sociais. Eu assistia à transmissão em silêncio, sentada diante da TV no apartamento da minha mãe. Valéria sorria para as câmeras como se fosse uma princesa. Javier, de terno branco, acenava com a mesma autoconfiança que um dia me encantou. Mas agora, aquele sorriso só me causava uma estranha serenidade. Eu não sentia ódio, sentia distância. Carmen, ao meu lado, bebia chá calmamente. "O dia está bonito, não acha?" comentou, sem desviar os olhos da tela. Assenti. Bonito demais para um desastre. Ela pousou a xícara com cuidado e respondeu serena: "É preciso luz para que as sombras se revelem, filha." A fazenda Aurora estava irreconhecível. Os portões de ferro decorados com fitas de seda, as mesas cobertas de flores importadas, jornalistas e colunistas sociais disputando espaço para registrar cada detalhe. Javier havia investido uma fortuna, queria provar ao mundo que tinha vencido, e que eu era apenas uma lembrança apagada. Mas cada pétala, cada taça de cristal, cada foto era uma corda apertando seu próprio pescoço. Enquanto a cerimônia seguia, na cozinha improvisada atrás do salão principal, os chefes do Festim Real, empresa de buffet controlada por minha mãe, trabalhavam em silêncio absoluto. Ninguém sabia o que seria servido. O menu oficial parecia sofisticado: foie gras, bife wagyu, lagosta. Mas por trás daquelas palavras francesas, escondia-se algo muito mais verdadeiro. Quando o sol começou a cair e os convidados se sentaram para o jantar, Javier subiu ao palco com Valéria ao lado. "Quero agradecer a todos por celebrarem conosco este momento de felicidade e amor. Hoje me sinto o homem mais realizado do mundo." Aplausos, flashes, risadas. E então, o mestre de cerimônias anunciou: "Senhoras e senhores, preparem-se para desfrutar do banquete real preparado pelo renomado Festim Real. Uma experiência gastronômica inesquecível." A música suave encheu o ar e dezenas de garçons com uniformes brancos surgiram trazendo bandejas cobertas por tampas de prata. O perfume das flores se misturava ao cheiro de vinho e expectativa.
Javier olhou para Valéria com um sorriso triunfante. Espere até provar o jantar. Vai ser inesquecível. E foi. As tampas de prata foram erguidas ao mesmo tempo. Um silêncio repentino tomou conta do jardim. Em vez de lagostas e carnes importadas, as mesas foram tomadas por panelas fumegantes de feijoada completa. Arroz, torresmo, farofa, couve refogada, laranja fatiada. E o aroma, forte, autêntico, delicioso, mas completamente fora de lugar naquele ambiente, espalhou-se pelo ar como um trovão invisível. As damas elegantes olharam umas para as outras, sem entender. Alguns homens riram nervosamente, outros taparam o nariz. Valéria arregalou os olhos, horrorizada. "O que é isso?" sussurrou. Javier olhou ao redor sem reação. Deve haver algum engano. Mas os garçons, seguindo instruções precisas, continuaram servindo com educação e sorrisos impecáveis. "Senhor, feijoada especial da chefe Carmen, receita tradicional brasileira, bom apetite." O riso contido de alguns convidados virou murmúrio. As câmeras começaram a gravar. E o banquete do século transformou-se, diante de todos, em um espetáculo de constrangimento. Valéria, vermelha de raiva, tentou manter a pose, mas sua expressão era um retrato de pavor. Para uma mulher que construíra toda a imagem em torno do luxo e da sofisticação, aquela cena era devastadora. "Isso é uma piada?" gritou ela, derrubando o garfo. "Como se atrevem? Eu não como comida. De boteco." A palavra ecoou como uma bofetada. As câmeras registraram, os jornalistas anotaram. Javier tentava conter o caos. "Calma, meu amor. Deve ter sido um engano. Mas um garçom aproximou-se com um contrato em mãos e o estendeu com respeito. "Sem engano, senhor. O cardápio está aqui, assinado pelo senhor mesmo." Ele pegou o papel e folheou apressado. E lá estava sua assinatura, clara, indiscutível. A lista de pratos, cuidadosamente redigida em francês, escondia nas traduções os nomes dos pratos típicos brasileiros: feijoada à la royale, farofa du soleil, doce de leite ou céu. Javier sentiu o sangue subir à cabeça. "Isso é armação! Chamem o responsável agora mesmo!" E o responsável veio. Uma mulher de terno preto e coque bem feito entrou no salão com passos firmes. Era a diretora de operações do Festim Real, Laura Castro, uma das executivas de confiança de Carmen. "Boa noite, Sr. Javier. Ocorreu algum problema?" "Problema?" ele gritou. "Vocês arruinaram meu casamento." Laura permaneceu impassível. "Arruinamos? O senhor assinou este contrato. Se houver algo a discutir, recomendo fazê-lo com a dona da empresa." "E quem é a dona?" perguntou Javier irritado. Laura deu um meio sorriso. "A presidente Carmen Alves, do Grupo Sabor Imperial. Talvez o senhor a conheça, é mãe da senhora Isabela." O som dos talheres caindo foi uníssono. Valéria empalideceu. Javier empurrou a cadeira para trás, sem saber o que fazer. Naquele momento, a orquestra parou de tocar, e o que restou foi o zumbido das câmeras e o cheiro denso da feijoada subindo no ar. A farsa tinha acabado. Do lado de fora da fazenda, dentro de um carro preto estacionado discretamente, eu observava tudo pelo monitor conectado às câmeras. Minha mãe estava ao meu lado, serena, tomando seu chá de jasmim. "É a hora, mãe?" perguntei, a voz trêmula. Ela colocou a xícara no apoio do carro, olhou-me nos olhos e respondeu: "Sim, filha. É hora da rainha entrar em cena." O portão da fazenda Aurora se abriu. E o que antes fora palco da minha dor estava prestes a se tornar o cenário da virada. O carro preto avançou lentamente pela alameda principal da fazenda Aurora, cortando o silêncio pesado que pairava sobre o jardim. Os convidados, confusos, desviaram o olhar das travessas de feijoada ainda fumegantes para aquele veículo que se aproximava como se trouxesse a própria resposta para o escândalo. Quando o motor se desligou, ouviu-se apenas o som do vento batendo nas cortinas de seda. A porta traseira se abriu. Primeiro, desceu o salto vermelho rubi. Depois, o vestido que reluzia sob a luz do entardecer. Era eu. Caminhei até o centro do jardim, sentindo os olhares grudarem em mim. Não era mais a mulher que saiu dali meses antes, chorando e com uma mala velha nas mãos. Agora, cada passo meu tinha o peso da dignidade recuperada. O vestido vermelho se movia com o vento. O cabelo preso deixava o pescoço à mostra e,
Nas orelhas, os brincos de diamantes da minha mãe reluziam como pequenos faróis. Senti cada respiração ao meu redor parar. A noiva, Valéria, de rosto borrado pelo choro e pelo calor, me encarava como quem vê um fantasma. E Javier, parado ao lado dela, parecia ter perdido o chão. Isabela, ele sussurrou, incrédulo. Fiquei de frente para os dois, mantendo a calma que aprendi com minha mãe. Boa noite, Sr. Javier. Vim apenas agradecer o convite, afinal. Fui chamada para ver de perto o que é a verdadeira felicidade, não é? O murmúrio entre os convidados foi imediato. Alguns reconheceram meu nome. Outros apenas sentiram que algo grande estava prestes a acontecer. Javier avançou alguns passos, o rosto vermelho de fúria. Você planejou tudo isso? Essa comida, esse vexame, está aqui para me humilhar? Eu não respondi, apenas o encarei. E o silêncio, mais do que qualquer palavra, foi o golpe mais doloroso. Foi então que ele gritou: Saia daqui, essa é a minha casa. Respirei fundo e perguntei com voz firme: Tem certeza disso? O som de saltos ecoou atrás de mim. Minha mãe, Carmen, surgiu em meio à multidão como quem retorna ao trono que nunca deixou de ser seu. Vestia um elegante conjunto azul marinho, simples e imponente ao mesmo tempo. O cabelo preso, o rosto sereno. Atrás dela, vinham 2 advogados e uma equipe de seguranças uniformizados. O murmúrio cresceu. Alguns convidados se levantaram imediatamente, cumprimentando-a com respeito. Presidente Carmen, que honra! Ouvi alguém dizer. Javier olhou em volta atônito. Presidente? Que presidente? Carmen parou diante dele e respondeu com um leve sorriso. Sou a presidente do Grupo Sabor Imperial, dono da empresa de buffet que serviu esta cerimônia, e proprietária desta fazenda onde o senhor está, ilegalmente, celebrando um casamento. Valéria cambaleou para trás. Javier empalideceu. O advogado de minha mãe adiantou-se, abrindo uma pasta de couro e erguendo documentos oficiais. De acordo com o contrato de doação condicional de imóvel firmado entre a senhora Carmen Alves e o casal Javier Ferreira e Isabela Alves Ferreira, a validade da posse desta propriedade estava vinculada à manutenção do casamento. Como o divórcio foi decretado há 20 dias, o imóvel volta automaticamente para a posse da doadora, o Sr. Javier, portanto, encontra-se ocupando este bem de forma irregular. Um silêncio sepulcral tomou conta do jardim. Carmen completou, olhando-o nos olhos. Resumindo, Sr. Javier, esta casa nunca foi sua, nem será. Valéria, em pânico, tentou se recompor. Isso é mentira! Ele tem os papéis assinados por ela. Papéis obtidos por engano não têm valor legal, querida, respondeu Carmen, com voz tranquila. E então, num gesto quase maternal, olhou para a moça com um ar de compaixão que doía. Você me parece uma mulher esperta. Devia saber que felicidade construída sobre o roubo e a mentira nunca dura. Valéria não respondeu. As câmeras registravam tudo. O choro, o constrangimento, os olhares atravessados. Em seguida, ela arrancou a aliança do dedo e a jogou no chão, o diamante tilintando entre os azulejos do jardim. Eu não vou me casar com um golpista, gritou. E saiu correndo, tropeçando na barra do vestido sob os flashes dos fotógrafos. A multidão assistia, atônita, à desintegração da cerimônia. Javier, sem saber o que fazer, se voltou para minha mãe, desesperado. Vocês não podem me tirar daqui. Eu investi tudo, eu... Carmen deu um passo à frente, o olhar sereno e cortante. Investiu? Não, Sr. Javier. O senhor roubou. E como toda pessoa que rouba, agora vai devolver, com juros. Ela fez um sinal com a cabeça. O advogado falou novamente. Sr. Javier, de acordo com o artigo previsto no contrato, sua permanência aqui caracteriza invasão de propriedade. Solicitamos que se retire imediatamente. Isso é um absurdo! Vocês não vão me expulsar da minha própria festa! Gritou ele descontrolado. A festa acabou, respondi, enfim, quebrando o silêncio. E minha voz ecoou com uma firmeza que eu mesma desconhecia. 2 seguranças se aproximaram, respeitosos, mas firmes. Javier tentou resistir, mas o orgulho já não sustentava o corpo. Foi escoltado para fora, sob os olhares de repulsa dos convidados e o tilintar das câmeras. A cada passo, a lembrança do homem que eu amei se desintegrava, deixando para trás apenas a sombra de alguém que escolheu o caminho errado.
Quando tudo terminou, o jardim estava mergulhado em um silêncio estranho. As mesas ainda cheiravam a feijoada, os copos de champanhe pela metade, e a lua começava a nascer atrás das árvores. Minha mãe subiu ao pequeno palco, pegou o microfone e falou com a voz firme e clara. Senhoras e senhores, lamento que tenham presenciado este espetáculo lamentável, mas já que a comida está servida, fiquem à vontade. Considerem esta noite a inauguração de uma nova fase, a da verdade. Os convidados, meio atordoados, aplaudiram. E naquele momento, sob as luzes da fazenda que um dia abrigou meus sonhos e minhas lágrimas, percebi que a justiça podia ser, sim, elegante. Quando desci do palco, minha mãe me abraçou. Está tudo terminado, filha. Não, mãe, está começando. Ela sorriu orgulhosa. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Os dias seguintes ao casamento que nunca aconteceu foram uma mistura de silêncio e manchetes. As revistas, os sites, os programas de fofoca, todos noticiavam o escândalo que se tornara o evento do ano. Empresário perde mansão e noiva no mesmo dia. Influencer abandona a cerimônia após descobrir golpe. Chefe milionária dá lição de moral em ex-genro. E no centro de tudo isso, meu nome aparecia apenas como uma nota de rodapé. A ex-esposa traída, Isabela Alves. Mas, pela primeira vez, aquele título não me incomodou. Porque pela primeira vez, eu sabia quem eu era. E quem eu nunca mais seria. A Fazenda Aurora ficou fechada por algumas semanas. Carmen mandou fazer uma limpeza geral, retirar os enfeites do casamento, substituir cortinas, flores, móveis. Ela dizia que certos lugares precisam respirar de novo, depois de abrigar tanta dor. Essa casa foi construída com amor, filha. Não quero que ela continue cheirando a traição. Passei dias ao lado dela, cuidando dos detalhes, reorganizando os espaços, pintando as paredes. A cada pincelada, eu sentia que também estava reconstruindo algo dentro de mim. Quando terminamos, o lugar parecia outro. Mais simples, mais leve, mais vivo. Minha mãe colocou uma placa discreta na entrada. Aurora, Centro de Criação e Arte. Aqui vai nascer coisa boa de novo, disse ela. Nada de luxo vazio. Quero que artistas, mulheres e gente com história venham criar, recomeçar, aprender. Eu entendi o que ela queria. A vingança já tinha cumprido o papel. Agora era hora de transformar o fim em propósito. Enquanto isso, Javier desapareceu dos holofotes. Sua empresa foi investigada e descobriu-se que havia usado documentos falsos e desvios financeiros. Valéria vendeu tudo o que podia e sumiu da mídia. Nenhum dos dois ousou me procurar, nem para pedir perdão, nem para culpar. E isso foi libertador. Carmen, como sempre, lidou com tudo com a elegância de quem conhece o tempo. Ela não comemorou a ruína dele. Apenas comentou certa manhã, enquanto mexia o café. As pessoas se destroem sozinhas quando constroem a vida em cima dos outros. E eu soube que era verdade. 2 meses depois, decidi me mudar para a fazenda. Não para fugir, mas para recomeçar do zero. Reformei o ateliê antigo nos fundos e o transformei em um estúdio de design e marcenaria artesanal. Passei a trabalhar com madeira, tecidos e argila. Criei uma pequena coleção de móveis e objetos decorativos inspirados em histórias de superação e dei o nome de Coleção Aurora. As peças começaram a chamar atenção. Jornais locais vieram fazer reportagens, depois revistas de arte. As encomendas aumentaram. Mas o que mais me enchia o peito era ver mulheres simples, costureiras, ceramistas, pintoras, dividindo aquele espaço e transformando dor em criação. Um dia, uma delas me disse: Dona Isabela, a senhora tem o dom de transformar tristeza em beleza. E eu percebi que era exatamente isso o que minha mãe sempre quis me ensinar. Numa tarde de outono, sentei-me com Carmen no terraço da fazenda. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos. Ela estava quieta, observando as árvores, com aquele sorriso sereno que sempre carregava. Sabe, mãe, por muito tempo achei que tinha perdido tudo. Hoje vejo que perdi apenas o que nunca foi meu. Ela me olhou com ternura. A dor, minha filha, é uma professora exigente, mas o que ela ensina, ninguém esquece. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento balançava as folhas e o cheiro de terra molhada invadia o ar. Foi quando ela completou, olhando para o horizonte. Você renasceu, Isabela, e renasceu com estilo.
Sorri emocionada, e naquele instante senti que a vida, essa mesma que me tinha derrubado, estava finalmente me pedindo uma dança. Na semana seguinte, recebi uma carta. O envelope era simples, sem remetente. Dentro, apenas uma folha, com a caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Isabela, espero que um dia você possa me perdoar. Eu me perdi. Você era a única coisa verdadeira da minha vida. Javier! Fechei os olhos por um momento. Não senti raiva nem tristeza. Apenas uma pontinha de compaixão. Peguei a carta, dobrei com cuidado e a joguei na lareira. Enquanto o papel se transformava em cinzas, pensei em quantas vezes eu mesma precisei queimar o passado para me aquecer no presente. Meses depois, inaugurei a exposição Aurora, o que renasce da dor. As peças contavam histórias, a minha, a de minha mãe e a de tantas outras mulheres que haviam aprendido a recomeçar. No centro da galeria, coloquei uma escultura feita de ferro e vidro, em forma de coração. Na base, uma pequena placa com a frase que eu mesma escrevi. Nem toda destruição é o fim. Às vezes, é só o terreno limpo para o recomeço. Carmen chorou ao ver. Eu também. E ali, entre aplausos, abraços e o calor das luzes, entendi. A justiça verdadeira não é a que humilha, é a que liberta. O tempo passou, e a vida foi tomando um ritmo suave, quase silencioso. A fazenda Aurora floresceu de novo. Nos fins de tarde, o som dos martelos e pincéis se misturava às risadas das mulheres que trabalhavam ali. As paredes, antes marcadas pela dor, agora exalavam cheiro de tinta fresca, bolo de fubá e esperança. Carmen continuava firme, lúcida e tranquila. Às vezes, eu a pegava observando de longe as pessoas caminhando pelos jardins. Com aquele olhar de quem sabe que a missão foi cumprida, ela sempre dizia: não existe vitória maior do que ver uma ferida cicatrizada. E no fundo eu sabia. A ferida dela também tinha se curado junto com a minha. Numa manhã qualquer, recebi um convite inesperado. Era de um arquiteto chamado Miguel Duarte, que havia conhecido meu trabalho através da exposição Aurora, o que renasce da dor. Ele queria propor uma parceria em um projeto de revitalização de um casarão histórico no centro de São Paulo. Quando o conheci pessoalmente, algo me surpreendeu. Ele falava baixo, ouvia com atenção e tinha um olhar calmo, sem urgência de provar nada. Conversamos por horas, entre plantas e xícaras de café. Falamos de arquitetura, arte, infância, perdas. Nenhum dos dois tentou esconder as cicatrizes, apenas as reconhecemos um no outro. Com o tempo, o trabalho virou amizade. A amizade, carinho, e o carinho, um amor que cresceu sem alarde. Como quem planta flores no quintal e só percebe que floresceu quando o perfume invade a casa. Miguel nunca perguntou sobre o meu passado. Mas um dia, enquanto caminhávamos entre as árvores da fazenda, ele disse: dizem que a dor transforma as pessoas. No seu caso, ela só revelou quem você sempre foi. E ali, entre as folhas e o som do vento, eu soube que não precisava mais me defender do amor. Ele não era um prêmio, nem uma armadilha. Era um lugar tranquilo para descansar o coração. Certa tarde, estávamos os três, eu, Miguel e Carmen, sentados na varanda, observando o pôr do sol. O céu ardia em tons de laranja e vinho, e a brisa trazia o cheiro das flores do campo. Carmen segurava uma caneca de chá e Miguel afinava o violão. Ela o observou com um sorriso e disse: sabe, moço, minha filha passou pelo inferno, mas soube voltar de lá sem trazer o fogo, só a luz. Miguel olhou para mim e respondeu com a serenidade que o definia: é que ela aprendeu com a melhor. Rimos os três, e foi um daqueles momentos simples, mas que ficam guardados para sempre. Como uma fotografia que o coração tira sem precisar de câmera. No aniversário da Aurora, um ano após o escândalo, fizemos uma celebração pequena, só com amigos e artistas que participaram da reconstrução. Havia música, comida simples, risadas. Em meio ao som do violão, minha mãe me abraçou e disse: agora sim, minha filha. Essa é a festa que eu sempre quis ver. Olhei ao redor. A fazenda viva, as pessoas sorrindo, o amor brotando de novo, e entendi. A vida havia me devolvido tudo o que eu pensei ter perdido, mas de um jeito mais verdadeiro. Sem luxo, sem máscaras, sem ilusões. Apenas com o essencial: paz, amor e propósito. Naquela noite, Miguel me puxou para dançar, ali mesmo, descalços no gramado.
A lua refletia nas janelas da casa, e o som das risadas ecoava como um coro de renascimento. Enquanto dançávamos, ele sussurrou ao meu ouvido: "A aurora faz jus ao nome. Todo dia nasce um pouco de novo aqui." Fechei os olhos e deixei que o corpo se guiasse pelo som suave do violão e pelo compasso do coração. Não havia mais rancor, nem saudade do que foi. A dor tinha virado arte e o amor um presente inesperado. Carmen, observando da varanda, sorriu com os olhos marejados. "A vida é sábia", murmurou. "Ela demora, mas sempre devolve o que tirou. Do jeito certo." E naquele instante eu soube que a justiça que minha mãe sempre acreditou não era feita de vingança, mas de recomeços. Porque o verdadeiro triunfo não é ver o outro cair. É aprender a caminhar outra vez, sem olhar para trás. A fazenda dormia sob o céu estrelado, e o vento leve parecia sussurrar entre as árvores o mesmo nome que ela carregava: Aurora. Recomeço. Luz-perdão. E dessa vez não havia mais tragédia, só paz. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa, sua dor importa. E por favor, curta este vídeo e comente o número 18 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez, a gente se reencontra por aqui.